Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus aproximou-se de Jericó, um cego que estava sentado à beira do caminho pedindo esmola, ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam à frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levasse o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: enxerga, pois, de novo. Tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo. Seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aquele homem enxergava antes. Ele ficou cego. Ele poderia ter pedido muitas coisas para Jesus. Muitas outras coisas, né? Senhor, me dê a vida eterna. Quando eu morrer, me leva para o céu. Né? Me dê a alegria de viver a minha vida como cego. Me dê a paz no coração. Né? Ele podia me dar dinheiro para que eu sustente a minha vida para o resto da vida. Tinha tantas coisas para pedir, né? Mas aquele homem queria enxergar de novo quem? Quem estava na frente dele? Ele ouviu falar de Jesus de Nazaré. Ele sabia quem era Jesus de Nazaré. Ele ouviu falar de Jesus que estava ali. Ele queria ver quem? Ele queria ver Jesus. Porque cego ele já estava acostumado a ser. Ele já vivia a vida dele de miserável, pedindo esmola. Mas ele queria ver Jesus, porque todo mundo falava de Jesus. E o anseio da alma daquele homem era ver Jesus. O coração dele queria ver Jesus. Quero ver de novo. Quem? Eu quero ver novamente. Agora, essa graça que eu estou vendo falar, que todo mundo fala. Porque é tão bom quando as pessoas contam a história de alguém, fala de alguém para a gente, e a gente não conhece a pessoa, e a pessoa fala tão bem dela, e as pessoas vão dizendo, eu encontrei com uma pessoa tão maravilhosa, tão linda, tão cheia de graça, tão benevolente, tão caridosa, tão prestativa, mas você precisa conhecer esta pessoa, você precisa ver que pessoa maravilhosa, e a gente começa a imaginar quem é essa pessoa. E a gente começa a sonhar com aquela pessoa, imaginar se eu encontrar com essa pessoa, é essa pessoa que nós temos que ter o desejo de vê-la também. Porque tem muita gente que ainda não enxerga Jesus em lugar nenhum na sua vida. Ele ainda não está presente no seu coração, porque às vezes a gente não enxerga ele. A gente está cego para Deus ainda. Cego para as coisas de Deus. A gente enxerga muitas coisas no mundo. Tudo do mundo a gente enxerga que é uma perfeição. Mas as de Deus na vida nossa e dos outros a gente não enxerga. A gente enxerga pouca coisa de Deus, né? A gente não vê. A gente vê os defeitos, as misérias. Está aí a primeira leitura. Brotou uma raiz iníqua. A raiz da iniquidade, ela alastrou no mundo.
Porque a iniquidade é o pecado que vai corrompendo a alma do homem, que não deixa ele enxergar as coisas de Deus em lugar nenhum. A pessoa iníqua só vê miséria, desgraça, sofrimento e passa para todo mundo. Vai na casa do outro fazer fofoca, falar mal dos outros, reclamar, xingar, mas não vê as coisas boas do outro. Porque a iniquidade tomou conta do coração dele. Quando você vê alguém batendo na sua porta para falar mal dos outros, é porque a iniquidade está lá. Ele está querendo contagiar seu coração. Qual a iniquidade? O homem de Deus vai enxergar as coisas de Deus, as belezas de Deus, as bênçãos de Deus. E aí ele começa a falar das coisas belas. Antigamente, no tempo de Jesus, vai dizer que a pessoa ficava noiva longe. E aí ele mandava um amigo dele, amigo do coração, ir lá falar para a noiva quem era o noivo. E aí o amigo do noivo ia lá contar para ela quem que era o noivo. Então ele chegava lá, batia na porta e falou: olha, eu sou o amigo do noivo. E eu vou te contar quem é o seu noivo. Aí ele ia contando quem era o noivo dele, falando dos valores da sua vida, dos seus princípios, se era um homem de Deus, como é que ele vivia, o que ele trabalhava, o que ele fazia, como que ele agia, como eram os seus princípios, seria na sinagoga, se ele rezava, os seus momentos de oração, como que ele fazia. Então, ele fazia aquela mulher apaixonar por aquele homem sem vê-lo. É esse amor que a igreja oferece a cada um de nós, apaixonar-se por Deus, apaixonar-se por Jesus, porque Ele fez tudo, Ele amou a gente tanto, 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 que Ele não se conteve de dar a vida por mim e por você, para mostrar o amor dEle. Ele poderia simplesmente derramar uma gotinha de sangue, que Ele poderia salvar a humanidade, mas Ele não quis ficar só nisso. Ele quis se dar inteiro, para provar que Ele ama você e a mim, e é esse amor que deve estar no meu coração para que a iniquidade não entre. Senão ela vai morar no meu coração e no seu. E aqui está a raiz da iniquidade. E aí as pessoas começam a abandonar Deus, troca Deus por qualquer coisa. Aí começaram a abandonar, começaram a construir coisas dentro do templo de Deus, começam a levar coisas. As pessoas começam a ficar supersticiosas. Abandona a sua fé e começa a acreditar nos astros. Aí a pessoa começa a acreditar na astrologia, começa a acreditar em superstições, começa a amarrar fitinha no braço para dar sorte, começa a colocar coisa de romã na carteira, e aí começa a colocar dente de alho, e aí começa a colocar arruda atrás da orelha para espantar, começa a colocar comigo ninguém pode na porta da casa para espantar demônio. Nada disso espanta demônio. Ai, isso aqui eu uso para espantar inveja. Inveja é pecado capital, não é superstição. Que poder tem inveja na minha vida? Tem para me destruir, porque inveja é um pecado capital. Não é uma coisa supersticiosa. A pessoa está com inveja de mim e ela está me fazendo mal. Aonde está o seu Deus? Na inveja? Que Deus é esse que você acredita em inveja? Em olho gordo, olho magro, superstição? Aonde está o seu Deus? É iniquidade isso. E as pessoas começam a viver de superstições, acreditando que o astro tal vai levar ela, Vênus, Plutão, Urânio. Não tem nem vida lá. E as pessoas acreditam nessas coisas. Começam a acreditar, porque a iniquidade faz isso. Vai tirando Deus do nosso coração e colocando coisas, objetos, situações. Aí a pessoa começa a mentir, começa a enganar, ser corrupta, adúltera, porque aí a pessoa vai vivendo das falsas amizades, os falsos amigos que te levam, que te manda WhatsApp com pornografia, e a pessoa ainda recebe, ainda abre aquela porcaria, em vez de bloquear aquela pessoa. A pessoa vem falar mal e a outra escuta e ainda aplaude.
ajuda a falar mal. Isso é iniquidade. Fala mal, a esposa que vai falar mal do marido. O esposo fala mal da esposa, para os filhos, para o vizinho, para a vizinha, para a família inteira. Para que casou? Na hora do casamento, Deus pergunta, você quer casar? É de livre e espontânea vontade? Promete amar na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, a fidelidade, educar sua família na lei de Cristo, da igreja. Sai dali para fora, esquece tudo, porque a iniquidade toma conta, né? O tempo da iniquidade está acontecendo. Tessalonicenses vai dizer disso. O tempo desta iniquidade, o maligno está agindo com toda a força para destruir os filhos de Deus e colocar em nós todo tipo de maldade, todo tipo de pecados mais horríveis possível. Aí as pessoas vão mudando as suas afeições, mudando as suas características. Esquece que é casado, esquece que é casada. Na hora que sai de casa, esquece que é esposo, que tem filhos, que é pai, que tem que cuidar da sua casa, que Deus confiou a sua bênção. A hora que sai de casa, ela esquece que é esposa, que tem filhos, que tem que cuidar da sua casa, cuidar da sua família, que ela é a bênção que Deus derramou sobre ela, sobre ele. Parece que a gente vive como pagão. A iniquidade nos faz viver como pagão. Mesmo sendo batizado. Então hoje está falando dessa raiz que fez com que as pessoas aboliram a lei de Deus, a aliança sagrada, e se deixaram formar o povo, obrigando as pessoas a viver ali de uma forma que queimaram a palavra de Deus. Tem gente que nunca lê a palavra de Deus porque fica com vergonha de ler a palavra de Deus, fica com preguiça de ler a palavra de Deus. Porque a iniquidade não quer que você leia a palavra de Deus. O mal não quer que você leia a palavra de Deus, nem viva da palavra de Deus. Não quer. O demônio não quer. E aí quer que você tenha preguiça, você vai ficar horas no celular, fica horas e horas no celular e não lê a palavra de Deus, não abre uma Bíblia para ler uma palavra de Deus e perde horas e horas com coisas que não vai te enriquecer em nada, nem vai te levar para o céu. Nós perdemos nosso tempo e a vida gastando com misérias deste mundo e que o seu corpo vai ficar aqui. E você vai ter um encontro pessoal com o Senhor e do qual você não conhece Ele, não sabe nada dele porque você não leu e você também não passou para ninguém, nem sabe falar de Jesus. Não sabe falar de Deus, não sabe falar de nada que é sagrado. Porque nós deixamos o mal tomar conta do nosso coração. Nós sabemos falar tantas coisas, mas não sabemos falar de... eu tenho vergonha de falar de Deus. Jesus disse que se você tem vergonha de falar dele, ele vai ter vergonha de falar de você também. Sem Jesus você não entra no céu. Sem ele disser sim, você não entra. Então o tempo agora é da gente mudar. Está chegando o tempo que nós precisamos amadurecer nossa fé. Porque cada dia mais os tempos serão difíceis. Cada dia mais a iniquidade vai aumentar. Cada dia mais o sofrimento vai aumentar. Cada dia mais nós seremos perseguidos por causa da justiça de Deus. Aqueles que estão em Deus serão desprezados, humilhados, escarnecidos, zombados, como eles já estão fazendo com a igreja, com os padres, com os bispos, com o Papa, com as pessoas que vão à igreja, com os religiosos, religiosas, consagrados, pai e mãe de família que são homens de Deus, estão sendo perseguidos, zombados. Mas se nós não tivermos Deus, nós não vamos resistir, não. Prepara seu coração para esse tempo. Feche teus olhos por um instantezinho, né? Deus te trouxe aqui, não deixa a iniquidade tomar conta, não. Se ela está aí, arranca. Vá confessar, busque Deus, faz penitência, faz jejum, faz abstinência, faça sacrifício, mas não deixe a iniquidade tomar conta. Porque depois que ela entrar,
é difícil tirar. A gente fica cego, a gente não enxerga mais nada a não ser o pecado na vida dos outros. Por isso que aquele homem agora glorificava a Deus, porque ele viu a glória de Deus na frente dele. Nós viemos aqui para ver a glória de Deus também. A cada dia que você vai na igreja, é para ver a glória de Deus na sua vida, na vida dos seus também, da sua família. Que o Senhor nos dê esta graça, que o Espírito Santo purifique nossos olhos, nossa boca, nosso coração, nosso sentimento, todo o nosso interior, de todo aquilo que entrou, que às vezes nós deixamos entrar por fraqueza, por miséria, mas que o Senhor possa lavar e purificar todo o nosso ser.